Aleluia, glórias ao Senhor, mais esse dia, shalom, shalom a todas vocês, né? Depois eu fiquei lembrando, falei, gente, feriadão, eu pondo o povo para acordar às 5:30 da manhã, eita glória, falei, mas se eu acordo, esse também pode acordar, ai, ai, brincadeiras à parte, glória a Deus, né, queridos? Vamos aí para mais um dia, estamos aí percorrendo esse trajeto, completando, né? Hoje estamos no quinto dia da terceira semana, né? Então, hoje nós estamos aí no 19º dia da contagem do homem, e como o Senhor tem feito, falado, como o Senhor tem expressado, né, o coração dele para nós. Eu gostaria de iniciar, nós estamos aí, né, com início em Salmo 119, gostaria que você abrisse o Salmo 119, a partir do versículo 81. Salmo 119, a partir do versículo 81. Aleluia. Acharam? A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 119, a partir do versículo 81. Desfaleço, aguardando a tua salvação. Minha esperança está em tua palavra, meus olhos escurecem de esperar tua promessa. Pergunto, quando tu me confortarás? Porque sequei como um jarro que em uma sala esfumaçada. No entanto, não me esqueci das tuas leis. Quanto tempo poderá teu servo sobreviver? Quando trarás julgamento sobre os seus perseguidores? O arrogante cava a sepultura para que eu caia nelas. Isto não está de acordo com as tuas leis. Todos os teus mandamentos mostram a tua fidelidade. Estou sendo perseguido com mentiras. Ajuda-me. Eles estão prestes a acabar com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Em cumprimento à tua graça, faze-me viver, e eu observarei as instruções que ordenaste. Tua palavra dura para sempre, Adonai. Está firmada nos céus para sempre. Tua fidelidade se estende por todas as gerações. Tu estabeleceste a terra, e ela está firme. Sim, está firme hoje, em cumprimento aos teus mandamentos. Pois todas as coisas te servem. Se tua Torá não tivesse sido meu deleite, eu teria perecido em minha angústia. Jamais esquecerei teus preceitos, pelos quais tu me tens feito viver. Sou teu, salva-me, porque busco os teus preceitos. O ímpio espera destruir-me, mas eu me concentro nas tuas instruções. Vejo limites, a, vejo limites a toda perfeição, mas as tuas leis não têm limites. Como eu amo a tua Torá, como eu amo a tua Torá. Medito nela todo dia. Sou mais sábio que os meus inimigos, porque as tuas leis são minhas para sempre. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito nas tuas instruções. Compreendo mais que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Guardo meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me desviarei dos teus mandamentos, porque tu me instruíste. Doce, a minha língua é a tua promessa. Na verdade,
é mais doce do que o mel. De teus preceitos adquiro entendimento. E por isso, que eu odeio todo caminho de falsidade. Pai, nós queremos mais essa manhã nos expor diante da tua presença, apresentar diante de ti, Pai, como oferta diante do teu altar nessa manhã, como primícia desse dia, Pai. Nós queremos, Senhor, declarar que nós iniciamos o nosso dia nos dedicando a ti, nos dedicando a aprender com o Senhor. Pai, a receber entendimento que só o Senhor pode nos dar, a receber habilidade, inteligência, para que possamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nos mover de forma sábia. Meu amado, meu amigo Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Pai, eu oro nesta manhã, clamando ao Senhor, Pai, que abra e lance luz, Pai, ao nosso entendimento nessa manhã, para que possamos, Senhor, compreender aquilo que está no teu coração. Pai, sabemos que o Senhor se revela para os seus filhos. O Senhor, Pai, tem prazer em se revelar para os seus filhos. Como ontem, Pai, a gente aprendeu na aula à noite, que a santidade do Senhor, que a glória do Senhor provoca em nós santidade. Pai, por isso nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos a tua glória, Senhor, porque glória é opinião, é ensino, é entendimento. Nós queremos, Senhor, ser nutridas nessa manhã. Pai, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito, pela tua palavra revelada. Porque a palavra revelada, Pai, ela nos transforma. A palavra revelada, Pai, do teu coração, ela produz em nós novos caminhos neurais. Então, que a tua palavra, Senhor, ela acesse os nossos caminhos neurais. Pai, caminhos esses que muitas das vezes são moldados por aquilo, Pai, que nos faltou, por aquilo que nos feriu, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. Mas, Pai, a tua palavra, ela tem o poder de recriar. Ela tem o poder, Pai, de restaurar, Pai, toda a nossa mentalidade, todos os nossos pensamentos, todos os caminhos neurais, Senhor. A tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, ela acessa, Senhor, tanto junta quanto medula. Ela, Pai, penetra mais fundo do que, Pai, uma espada cortante. Então, Pai, que a tua palavra hoje, ela possa entrar no mais íntimo do nosso ser. Pai, em nome de Cristo Jesus, provocando em nós, Senhor, transformação, provocando em nós, Pai, renovação, como o Senhor nos ensinou ontem. Pai, que a tua palavra ela acesse, Pai, o mais profundo do nosso interior, da nossa mentalidade, gerando em nós, Pai, uma mente ao padrão da mente de Cristo, pois a tua palavra declara: nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai, que sejamos santos até nos nossos pensamentos. Pai, nos pensamentos que concernem ao outro, nos pensamentos que concernem a nós mesmos, ó Pai. Senhor, em nome de Yeshua, quais são os teus pensamentos para essa manhã? Qual é o teu desejo? O que o Senhor deseja falar conosco? O que o Senhor deseja nos ensinar? Estamos aqui, Senhor, expostas, disponíveis a ouvir a tua voz. Pai, ao ouvir a tua voz, nós não queremos endurecer o nosso coração. Pai, mas pelo contrário, nosso coração está aberto, está sensível, pronto, Senhor, para receber a semente que sai da tua boca e que nos conduz, Pai, ao entendimento, e ao entendimento que nos leva, Pai, a Shalom do Senhor, pois com o entendimento do Senhor, nós temos habilidade para, Pai, vencer os conflitos internos. Pai, nesta manhã, eu peço, Senhor, Pai, que de maneira generosa, de maneira gloriosa, tua presença nos visite.
de modo, Senhor, que produza em nós compreensão, não apenas o saber, mas a compreensão, através do espírito de entendimento, de quem Tu és e quem nós somos em Ti. Pai, essa contagem do homem, o Senhor tem feito coisas, o Senhor, Pai, tem se movido, Pai, conforme está no Teu coração, e isso, Pai, para nós tem sido extraordinário. Nos conhecer, conhecer o Senhor, como diz Oséias, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Mas hoje, Pai, eu consigo entender algo. Quando Oséias declara, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Oséias também estava dizendo, porque à medida que você busca conhecê-lo, você também se conhecerá nele. Então, Pai, em nome de Yeshua, que nós não percamos essa oportunidade, Pai. Que não estejamos aqui, Senhor, apenas porque assumimos um compromisso de acordar às 5:30 da manhã, me ouvir falar, e, Pai, isso não causar transformação em nós. Eu me recuso, Pai, a continuar. Se não há, Pai, uma transformação. Eu sei que a transformação, ela depende do homem. Do homem desejar, querer e se mover para essa transformação. Mas eu também sei que a tua palavra diz que é o teu Espírito quem nos convence. Então, Pai, nessa manhã, nós declaramos que estamos sensíveis, abertas ao teu convencimento dessa mudança de rota que precisamos fazer. Senhor, nós pedimos a Ti, não nos permita partir daqui se a Tua presença não for conosco. Se não há, Senhor, uma palavra revelada, se não há, Pai, a Tua presença, de que adianta estarmos aqui? Não faz sentido, Senhor. Porque é a Tua presença que traz, Pai, que nos difere. É a Tua presença, Pai, é a Tua palavra que nos liberta. Por isso hoje, Pai, a nossa oração é revela o Teu coração para nós essa manhã. Para que possamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, lhe dar a glória devida. Assim, Jesus, nós te convidamos, dando liberdade ao Espírito Santo para nos conduzir ao entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo. Eu estava com algo no coração, mas o Senhor me trouxe outra coisa enquanto eu orava. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós iremos. Deixa eu ver. Vamos a partir do versículo 1. João 14, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: não se deixem perturbar. Confie em Deus e confie em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu não lhe teria dito, porque vou até lá para lhes preparar um lugar. Pelo fato de eu ir lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para onde eu vou e também conhecem o caminho para lá. Tomé lhes disse: Senhor, não sabemos para onde você vai? Então como podemos saber o caminho? E Yeshua disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai.
De agora em diante, vocês conhecem e, de fato, vocês o viram. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. E Yeshua replicou: Tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que estou unido ao Pai e que Ele está unido a mim? E que lhes digo, não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza suas obras. Confie que eu estou unido ao Pai e que o Pai está unido a mim. Mas, se não puderem, ao menos confiem por causa das obras. Sim, digo-lhes, quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Na verdade, fará coisas maiores, porque eu vou para o Pai. De fato, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem algo em meu nome, eu farei. Agora vá comigo para o versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Judas, não o Iscariote, lhes disse: Mas por que, Senhor? Você se revelará a nós e não ao mundo. E Yeshua respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos, nós viremos e ele, perdão, nós viremos a ele e faremos dele nossa casa. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Eu lhes disse todas essas coisas, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, lhes ensinará tudo isso. E lhes fará lembrar tudo que eu tenho dito. O que lhes deixo é a Shalom. Dou-lhes a minha Shalom. Não dou como o mundo dá. Não se deixem perturbar e nem fiquem com medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo, agora, também antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês confiem. Bom, hoje eu estava com algo assim, né? Um desejo no meu coração de falar sobre um outro apontamento que estava no meu coração, mas quando eu estava aqui orando, o Senhor trouxe esse texto de João 14 ao meu coração, e eu acredito que o Espírito Santo deseja falar conosco. Hoje nós estamos percorrendo aí o 5º dia da terceira semana. E hoje nós entenderemos aqui sobre o que é o espírito de entendimento em meio aos processos que vivemos a nossa vida. Quando nós pegamos o João 14, nós vamos ver aqui que Jesus está preparando os seus discípulos, né? Jesus está trazendo uma compreensão, um entendimento, né? Na verdade, Jesus está tentando provocar nos discípulos o entendimento de que é necessário que Jesus vá. É necessário que ele volte para o Pai e depois ele retorne. Porque, queridos, toda a nossa, como que eu posso dizer, o plano redentivo do Senhor, ele vai nos tratar como um noivo que espera por sua noiva, né? João capítulo 3, ele vai dizer, o noivo é possuidor da noiva, né?
O amigo do noivo, ele é aquele que ouve a instrução e ensina, mas ele não é possuidor da noiva. Assim, João ele vai declarar: importa é que ele cresça e que eu diminua. Só que, queridos, nós vamos alcançar esse nível de compreensão a partir do momento em que nós passamos a compreender no Espírito qual é o propósito que Deus ele está estabelecendo sobre nós. Eu creio que dentro dessas 3 semanas, para alguns já é muito claro o que o Senhor está fazendo. Para alguns é muito nítido o que o Senhor está provocando. Arielle, eu sei, eu entendi, eu compreendi o que o Senhor está fazendo. Tem uns que falam até assim: Deus está me mostrando tanta coisa que eu estou com dificuldade de administrar o que o Senhor está me trazendo. Então eu vou, anoto, eu organizo tudo para eu poder compreender e não me esquecer o que o Senhor está fazendo. Tem outros que é mais lento, né? Olha, eu não consigo entender, eu estou vivendo algumas situações no decorrer da minha jornada, que desse percurso da contagem do homem, eu não sei o que o Senhor deseja fazer comigo. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque, queridos, a revelação de Cristo sobre a nossa vida e do propósito dele da nossa vida, ele está, queridos, condicionado a os processos que estamos vivendo. Os processos que nós vivemos, ele vai nos conduzir ao entendimento. Outro dia eu disse isso. Existem situações que aconteceram lá atrás e que quando chega, por exemplo, aqui, o indivíduo vai falar assim: cara, agora eu entendi o porquê que eu passei por aquilo, o porquê que o Senhor falou sobre isso comigo, o porquê que o Senhor me pediu aquilo. E veja bem, Jesus, ele está aqui falando para os discípulos algo, queridos, que, vamos lá, você concorda comigo que já era para os discípulos ter entendido que Jesus estava aqui com eles nesse período para uma missão. Jesus tinha um propósito, e deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tinha dentro dele, sobre ele, o Espírito Santo. Isaías 11, versículo 2, que é uma das bases da nossa contagem do homem, virá o ramo nascido de Jessé. Quem é esse? Não é Isaías não está falando de Davi. Isaías está falando de Cristo. E sobre ele repousará. Vou pegar o texto aqui, para que eu fale com, com completude. Só um minuto. Eu gosto de explanar o texto. Isaías 11, versículo 1. Olha isso. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Veja o que Isaías está dizendo sobre Cristo. Queridos, tudo que Cristo fez, ele não fez. Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só sei que eu estou fazendo. Não. Cristo buscava entender no Pai, através do Espírito, a completude da sua missão, tanto que você pode ler os evangelhos. Jesus se retirava horas e horas para orar ao Pai, para ouvir a direção do Pai. Jesus disse várias vezes: eu faço o que vejo meu Pai fazer, as instruções que eu ouvi de meu Pai. Só que muitas das vezes nós sabemos que Cristo, ele está nos conduzindo a esse processo, nós sabemos que o Pai, ele está nos atraindo para perto do coração dele, mas nós não entendemos o que estamos vivendo e não buscamos esse entendimento também. E é nesse percurso aqui do eu não me interessar no entendimento do que está acontecendo, é que eu me perco. Veja que Jesus está falando: olha, vocês sabem o caminho para onde eu vou? Jesus não está dizendo isso?
Ele vai falar, além disso, vocês sabem para onde eu estou indo. E vocês conhecem também o caminho. Logo, você vai ver aqui a reação de Tomé em meio a isso. Senhor, nós não sabemos não para onde o Senhor está indo. E como que podemos saber o caminho se a gente não sabe para onde o Senhor está indo? Queridos, eu imagino Jesus vindo assim com seu temperamento meio colérico, mas controlado, né? Porque Jesus tinha o temperamento, ele possuía os quatro temperamentos, mas ele sabia, né? Aqui, administrar isso muito bem. E Jesus pega e olha para ele e fala para ele, olha, Tomé, presta atenção, entenda que o Espírito Santo possa te conduzir a esse nível de entendimento. Entenda, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus ele expressa, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha que interessante. A palavra verdade aí, ele é a realidade e a certeza do percurso que os discípulos estavam percorrendo. E que logo depois, né, viria esse entendimento para nós. Mas veja o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, em mim não há falsidade. Eu sou a verdade. Eu sou, obviamente, a verdade. A sinceridade, aqui tem o significado até assim, ó, sinceridade de mente. Ou seja, Jesus está falando, não tem outro caminho se você deseja de fato ser tratado em mim, se você deseja de fato receber entendimento, se você deseja de fato saber quem você é, você precisa de percorrer esse caminho. E perceba que Jesus está dizendo assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que que Jesus ele aponta isso? Por que que Jesus não fala ninguém vai ao Pai senão por mim? Porque, querido, se ele fala vai, ele estaria dizendo, existe outro caminho. Mas se vocês quiserem, pode escolher por mim. Mas não. Por ele ser o único caminho, ele está dizendo, olha, você precisa percorrer o caminho que sou eu, para que vocês acessem o coração do Pai, porque eu sou esse caminho. Então, se você aí, você presta atenção na falta de entendimento que os discípulos tinham. Jesus, o Tomé está dizendo aqui, Marilene, nós não sabemos que caminho é esse nem para onde o senhor está indo, porque a mente deles ainda estava condicionada para aquilo que é da terra. Talvez Tomé estava pensando num caminho, né, uma estrada comum, mas aqui Jesus, ao responder para ele, fala assim, Tomé, desculpa, você precisa me conhecer, cara. Ele estava dizendo para os discípulos, vocês precisam de me conhecer. Porque se até agora vocês caminhando comigo, vocês não entenderam que eu sou o caminho, então para onde vocês desejam ir? E sabe por que que o espírito de entendimento ele precisa vir sobre nós? Porque aquele que não conhece o caminho, qualquer lugar que apontar para ele serve. Qualquer direção que for dada para ele, ele vai pegar. Mas quando nós conhecemos o caminho que é o próprio Cristo, olha isso. Pelo fato de vocês terem me conhecido, conhecerão ao Pai. Conhecimento, entendimento. Jesus estava provocando neles e Jesus não estava falando em enigmas aqui, mas existia algo sendo apontado aqui, uma falta de entendimento. Ouvia, mas não entendia. Sabia, mas não entendia. Então, nós não podemos passar a nossa vida, os processos da nossa vida, sem ter, querido, sobre nós o espírito de entendimento. Jesus, aí entra a fala aqui de Filipe, que mais me impacta. Senhor, me mostra o Pai. Mostra-nos o Pai. E aí Jesus pega e fala assim, Filipe, e ele ainda fala, né? E isso aí será suficiente para nós. Querido, você imagina isso aqui. Esses discípulos que dormia com Jesus, comia com Jesus, andava com Jesus, falava com Jesus, recebia revelações a respeito de Cristo antes de qualquer pessoa. E para eles aqui ainda era difícil de entender.
Você imagina isso? E aí eles pegam e estão dizendo aqui para Jesus, mostra-nos o Pai. E logo Jesus pega e fala assim, calma, vocês não entenderam nada. Se vocês vêm a mim, vocês conhecerão o Pai. Olhe para mim e verão o Pai. Então a pergunta que o Senhor traz para nós essa manhã aqui é, qual é o seu nível de entendimento a respeito de Cristo? Qual é o seu nível de entendimento a respeito do que Cristo ele está projetando, ele está gerando em você? O que que Jesus está gerando em você? Não precisa me responder. Eu sei que alguns vão conseguir responder. São 3 semanas. Dentro dessas 3 semanas, o que o Senhor te trouxe como entendimento a respeito de si mesmo? O que ele falou para você? Olha, você precisa de ajustar isso aqui, ó. Olha, o lugar que eu desejo te levar, isso aqui já não cabe mais. O lugar que eu quero te conduzir, essas pessoas já não cabem mais. Só que sabe, muitas das vezes o que acontece? Por falta de entendimento, nós temos dificuldade de abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Nós temos dificuldade de abrir mão de algumas alianças que carregamos na nossa vida. Queridos, existem lugares que o Senhor vai te levar e que vai ser necessário haver renúncia. Eu estou batendo nessa tecla aqui nesses dias. Eu tenho dito esses dias. Talvez a libertação que você precisa está na renúncia que você nunca fez. Talvez a libertação que você precisa está na renúncia de si mesmo, que você nunca fez. Ontem nós falamos de Romanos 12, versículo 2. Falamos de, meu Deus, Colossenses, perdão. Falamos de Colossenses, falamos dos sentimentos de ser provocado dentro de nós. Mas, queridos, perceba isso aqui. Se eu não tenho revelação de Cristo no processo, você vai percorrer 49 dias. Você vai percorrer o Pentecoste completo. E sabe o que vai acontecer? Nada. Porque se não é Cristo na centralidade para causar a transformação, para causar a renovação, para denunciar as intenções ocultas do coração, os processos emocionais, vamos colocar assim, que nós percorremos na nossa jornada, queridos, de nada isso adianta. Perdão. Por isso eu tenho dito para vocês, viva, pratique, não seja só ouvinte. Queridos, você sabia que há uma grande diferença entre você ser multidão e você ser discípulo? Queridos, a multidão, ela se contenta em ver os sinais. A multidão, ela se contenta em estar perto, mas não ser transformado. Ela se contenta em ver os sinais e se maravilhar com aquilo. Ela se contenta em percorrer toda a jornada e chegar no final da história, ela gritar para Jesus, crucifica-o. Mas aqueles que são discípulos, vou trazer aqui para o âmbito de João, que estamos trabalhando hoje. Queridos, João foi o único discípulo que ficou até o fim. E sabe como que João termina o livro dele dizendo? Eu sou o discípulo a qual Jesus mais ama. Jesus nunca disse, e nenhuma palavra que Jesus declarou, ele nunca disse, o discípulo que eu mais amo é o discípulo chamado João. Mas sabe por que que João se expressava assim? Porque essa era a identidade de João em Cristo. Ele se viu dentro de Cristo. Eu disse aqui na compreensão profética sábado, você precisa de se encontrar aqui. Então, se Cristo ele não é a centralidade disso tudo, não vale a pena. Nós podemos parar aqui e não continuar mais. Nós podemos parar aqui, queridos, e vai continuar a mesma coisa. Só que veja o que o Senhor vai falar, e eu termino
E hoje eu quero terminar dentro do horário. No versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E esse será amado pelo meu Pai. E eu me revelarei a ele. Sabe o que Cristo está falando? Se você me ama, se você diz, eu amo a palavra de Deus, se você diz, eu amo os mandamentos, preste bem atenção que a prova de amarmos a Cristo ou não, sabe qual é? A obediência. Não é o quanto eu falo, Marilene, para Jesus. Ai, Senhor, eu te amo. Não. É o quanto eu estou disposto a obedecer os mandamentos do Senhor. E nos mandamentos do Senhor está escrito que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a nossa alma. Então, sabe o que está faltando dentro de nós? Talvez o que está faltando dentro de nós é um nível mais profundo de conhecimento, de entendimento do que a palavra de Deus está nos dizendo. Às vezes a gente vai procurando meios, procurando meios, procurando meios. Mas o que falta em nós, e quem que revela para nós? A palavra. Quem é que vai trazer para nós, para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma, a compreensão dos mandamentos do Senhor? É o Espírito. Veja o que Jesus diz no versículo 25. Eu lhes disse todas as coisas. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está falando assim, olha, eu entreguei para vocês. Eu sou a lei, eu sou a palavra, eu sou o verbo. Manifesto diante de vocês. Mas, pode ver aí no versículo 26, tem mas aí. Mas, o conselheiro, deixa eu pegar aqui, na outra versão. Versículo 26. Mas, o consolador. Sabe o que é o consolador? Olha que interessante. É aquele que te convoca para andar do lado. Uau. Ele é aquele que te ajuda a ter entendimento. Ele é aquele, queridos, que planteia, ou seja, que intercede em sua defesa. Real, o significado é esse. É aquele que intercede em sua defesa. Sabe o que que é? Ele é aquele, queridos, que suplica a Deus por sua causa. Ele é aquele que presta socorro na sua necessidade. Ele é o Espírito designado para te trazer, para te conduzir, olha isso, para te conduzir ao conhecimento mais profundo da verdade. Olha isso. Ele é aquele enviado para te trazer capacitação para conhecer a Cristo. Então, sabe por que muitas das vezes a minha alma fala mais alto do que a verdade de Deus ao meu respeito? Pelo pouco relacionamento e intimidade que temos com o Espírito Santo. Queridos, Cristo, ele é a expressão do Pai, mas o Espírito Santo é aquele que te revela Cristo. Sabe o que que ele faz? Ele fala, ele é a minha mente kids, né? Ele vai chegar para você e falar assim, olha, sabe quem é ele? Deixa eu te contar quem é ele. Ele é isso, ele é aquilo. Ele é majestoso, ele é isso, ele é aquilo outro, ele é amor. E aí, dá assim, André. E aí, o que que vai acontecer nesse inteirinho aqui? Ele está expressando aqui que o Espírito Santo ele precisa ser o seu amigo mais íntimo. Só que deixa eu te trazer uma visão que talvez você não teve ainda. Talvez sabe quem mais você está se relacionando do que com o Espírito Santo? Com as dores da sua alma. E deixa eu te dizer uma coisa, se você se relaciona com as dores da sua alma, ela vai te trazer entendimento ao seu respeito, que não são verdades. Agora, quando você faz do Espírito Santo o seu melhor amigo,
Quando você traz para ele para esse lugar de ser o seu conselheiro, vou repetir aqui. Quando você faz dele o seu conselheiro, aquele que intercede em sua defesa, quando a voz dele é mais alta do que qualquer outra voz, você começa a compreender, a ter entendimento de todos os processos que você tem vivido. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Os processos que você vive não é para te matar. É para forjar em você a pessoa de Cristo. E aí eu encerro aqui com ele declarando: olha isso. O que eu lhes deixo é a minha shalom. Queridos, quando há entendimento, há shalom, há paz. Sabe qual é essa shalom aqui? Não é, aí hoje está tudo tranquilo aqui, está tudo de boa. Não. Sabe o que é isso aqui? Ontem eu falei o significado de shalom. É você, mesmo em meio às guerras, você ter a confiança de que o Espírito Santo, ele permanece com você. E que se você buscá-lo, ele vai permanecer sendo, sabe quem? Seu conselheiro. Mas às vezes a gente fala assim com o Senhor: ai, Senhor, fala comigo, eu não sei o que fazer. E aí, a gente não tem paciência de esperar o conselho que ele tem para nos dar. E aí, eu encerro aqui te dizendo: não dou. Olha o que Jesus diz. Ele está falando da Shalom. Dou-lhes a minha Shalom. Não dou como o mundo dá. Porque, querido, você sabia que no mundo também tem paz? Só que é uma paz falsa. Ela é errante. E aí ele vai terminar dizendo: eu não dou como o mundo dá. Não se deixe perturbar e nem fica com medo. Olha Jesus confrontando aqui uma, um sentimento, um espírito que arranca de você a paz, o medo. Só que sabe quando eu venço o medo? Quando eu entendo que no amor dele não há medo. Aí eu começo a frutificar naquilo que o Senhor começou a fazer em mim. Então eu encerro aqui te dizendo isso. Querido, se você está sem entendimento até aqui, pare um tempo, fale com o Senhor, anote, né? Eu gosto do anotar, mas enfim. Pega as porções de novo, escute. Permita que o Espírito Santo se exponha ao Espírito Santo e fale: Espírito Santo, me traz entendimento. Fala comigo. Provoca em mim entendimento do que o Senhor está fazendo em mim, o que eu estou renunciando, o que eu preciso renunciar, o que precisa ser mudado em mim, quais são os níveis de fermento que o Senhor está arrancando de dentro de mim nessa jornada. Porque, queridos, não dá para continuar sem ver o Senhor. Você precisa de trazer para o seu coração, você precisa de render a sua alma a isso. Entenda o que o Senhor está fazendo em nós. Diz para sua alma isso. Você precisa de receber entendimento do que o Senhor está fazendo em nós. Convida o Espírito Santo para isso. Fale com Ele. Converse com Ele. Ontem eu estava ouvindo algo, né? Ali, depois que a gente terminou a aula do Uios, e o Senhor tem falado algumas coisas comigo e eu sou da que anota, né? Eu amo escrever. Eu falo que o dia que eu não escrevo parece que está faltando alguma coisa no meu dia. E ontem eu já vinha fazendo alguns questionamentos com o Senhor trazendo alguns apontamentos para mim em relação a desintoxicar, né? Eu até lancei isso lá no grupo, o fígado e o rim. Não falo só físico, mas emocional, né? Aquilo que está intoxicando, que ainda domina, que ainda governa o fígado e o rim. O fígado fala de intenções ocultas,
o rim fala de intenções ocultas, o fígado fala de sentimento, aquilo que são metais pesados dentro da minha jornada, dentro do meu processo de cura no Senhor, que a gente às vezes não vê resultado porque ainda está impregnado. E aí, essa semana passada, a apóstola Lu estava me ensinando que existem, muitas das vezes, a gente até pratica desintoxicação. Eu não sabia disso, talvez vocês sabiam. A gente, às vezes, faz a desintoxicação, aquela falando do fígado, né? É natural, do corpo mesmo. E aí ela falando que, mas nós precisamos de arrancar os fungos que ficam. Olha isso. Porque, às vezes, o fígado ele está sendo limpo. Mas se o fungo fica, ele provoca de novo a intoxicação. E isso para mim foi uma chave. Falei, Senhor, quais que são os fungos que ainda não foi removido da minha alma, das emoções que estão ocultas, das intenções que estão ocultas? Queridos, nós precisamos ser intencionais. E sabe por que que talvez você chegou até aqui sem entendimento do que o Senhor está fazendo? Porque você está distraído. E eu vou fazer essa correlação dos fungos com a distração. Porque os fungos, ele vai te levar à distração. E a distração te rouba a revelação. Então, às vezes, várias situações que estão acontecendo no decorrer do seu dia está te roubando a alegria de estar aqui, a importância de estar aqui, a prioridade. E eu não estou falando que você está aqui comigo. Você não tem um compromisso comigo, você tem um compromisso com o Senhor. E eu tenho um compromisso com o Senhor. E isso se funde aqui nos nossos compromissos. E às vezes, tudo isso que está acontecendo no decorrer da sua semana, da sua história, do seu dia, dos seus honorários, sabe o que é? É os fungos da sua alma te roubando e te levando à distração. E nisso, sabe o que está acontecendo? Você está perdendo a revelação de quem ele é e do que ele está fazendo em você. Eu fecho hoje com essa paulada. Olhe à sua volta e veja se você está percorrendo o caminho ou se você está percorrendo o atalho da sua distração. Amém? Podemos orar? Então, hoje, que a nossa missão, você pode ver, essa semana, nossas tarefas está sendo mais com base nessa questão da oração. Mas na semana que vem nós vamos apertar o cinto. Mas sabe por quê? Que está sendo simples essa questão? Ore essa palavra, declare essa palavra. Sabe o que o Senhor... E isso, queridos, isso não quer dizer que o Senhor não está provocando algo em você, não. Sabe por quê? Porque é no simples que às vezes a gente peca. É na ação simples que às vezes a gente está se perdendo na revelação. Porque às vezes eu coloco lá, olha, sua tarefa de hoje é orar, texto tal, versículo tal, e aí a gente passa o dia inteiro, faz milhões de coisas, mas a gente não dá prioridade para a tarefa. E aí, queridos, se o Senhor te ordena fazer coisas pequenas e você não faz, como é que ele vai te confiar coisas grandes? Coisas grandes. Pense nisso. Pense nisso. O Senhor está provocando em nós uma maturidade nele. Amém? Pai, nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. E nós louvamos o teu nome por isso. Obrigada, Jesus. Por tudo que o Senhor tem nos trago como entendimento. Por toda a clareza que o Senhor tem trago ao nosso entendimento. Pai, aqueles que estão dispersos, aqueles, Pai, que chegaram até aqui, Pai, e nem sequer ouviu o que está no teu coração para e com relação, Pai, à vida deles. Eu peço, Pai, que hoje o Senhor marque com esses um encontro profundo, onde nada mais importa a não ser a tua presença e não ser, Pai, os teus pensamentos a respeito deles. Pai, que cada tarefa, que cada
apontamento que o Senhor tem nos trago aqui possa de fato provocar em nós esse nível de transformação. Pois a tua palavra, Pai, ela nos limpa. A tua palavra, Pai, ela nos purifica. E, Pai, que nós não venhamos endurecer o nosso coração ao ouvir a tua voz, mas que os nossos ouvidos sejam um portal diante do Senhor para receber a revelação da tua voz, a ouvir a tua voz, e ao ouvir a tua voz, que a tua palavra ela percorra dentro de nós, denunciando, como foi dito no sábado, na compreensão profética, arrancando aqui de dentro de nós aquilo que não foi o Senhor quem colocou e depositando em nós aquilo que o Senhor deseja depositar. Pai, que nós sejamos um celeiro limpo, que nós sejamos um templo, Senhor, preparado para o Senhor, no qual o Senhor, Pai, tem prazer em habitar. Pai, em nome de Cristo Jesus, hoje nós te apresentamos essa semente e declaramos, Senhor, mais uma vez, Pai, com toda a sinceridade do meu coração, eu peço ao Senhor, por favor, não nos deixe partir daqui, Senhor. Hoje é o 19º dia. Pai, se nós não estamos dentro do propósito do Senhor, não nos permita, Pai, continuar, mas recalcule a nossa rota e nos faça, Senhor, caminhar com entendimento. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, minhas queridas. Eu quero ressaltar aqui, se você não assistiu, você não ouviu a compreensão profética, tá lá no YouTube, tá lá no grupo, o link. Entra lá, acesse, ouça. Queridos, não despreze o que o Senhor, olha, quem estava no sábado percebeu o que o Senhor está fazendo nessa temporada. Porque, queridos, nós não podemos andar sem direção. Quem anda sem direção é bastardo, não é filho. Filho tem direção. Amém? Então, se você perdeu porções e você ainda não assistiu, vai lá, assista. Recalcule a sua rota. Mas não seja medíocre ao ponto de estar aqui sem ter compromisso, sem entender o que o Senhor está falando. Queridos, não sou eu que vai causar transformação na sua vida. Eu sou apenas a porta-voz. Mas eu sou apenas a mensageira. A mensagem vem dele. Amém? Que o Eterno abençoe. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.